Gênesis, no capítulo 37. Você que está em casa, que nos acompanha nas redes sociais da comunidade Filhos Amados do Céu, acompanha também essa linda história de José do Egito. Diz assim, no capítulo 37, versículo 1 e seguinte: Jacó foi morar na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como migrantes. Segue aqui a história dos descendentes de Jacó. Quando tinha 17 anos, José apacentava as suas ovelhas com os irmãos como ajudantes dos filhos de Bala e Selfa, mulheres do seu pai. E José falou ao pai da péssima fama deles. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os outros filhos. Israel amava mais a José do que todos os outros filhos, porque ele tinha nascido na velhice, e por isso mandou fazer para ele uma túnica de mangas compridas. Então, vamos entender um pouco já no início aqui da história. É isso de José do Egito. Seu pai, Jacó, ele tinha 12 filhos. Mas conta a palavra que na sua velhice nasceram 2. Já na sua velhice ele teve mais 2 filhos. O seu filho José e o seu filho Ismael. Mas diz aqui, já no versículo 3, que José era um dos filhos que ele mais amava. Por isso, ele preparou uma túnica de mangas compridas para ele. Gente, olha só. Ele tinha quantos filhos? Lembra que eu disse? 12 filhos. Nasceram 2 na velhice e José era o que ele mais amava. Mas vamos pegar aqui para nós pais. Eu tenho 3 filhos, biológicos e muitos filhos espirituais. Então, para o pai e a mãe, nós sabemos que o nosso amor é igual para todos. Para todos. Eu amo os meus 3 filhos, Maria Eduarda, Maria Gabriela e José Eduardo, iguais. Não há distinção. Vou amar mais esse, mais aquele. Entenda, José aqui Jacó amava mais José, porque José era aquele que se deixava mais ser amado. Era aquele que sempre estava ao lado do pai, sempre estava, ainda diz na palavra, que ele é aquele filho presente que até falava das coisas dos seus irmãos para o pai. Então aqui a gente vê que José, ele era muito próximo ao seu pai. Então, por ser próximo, realmente é aquele que a gente tem mais afeição, porque é aquele que se deixa mais ser amado. Então, por ele estar muito próximo ao pai, o pai decidiu preparar uma linda túnica. E essa túnica de mangas compridas, uma túnica de couro, uma túnica muito bonita, vai dizer depois, em seguida, no Evangelho, que quando os irmãos perceberam que o pai o amava mais do que a todos eles, os irmãos o odiavam. Passaram a odiar José. E não podiam nem falar com ele. O ódio era tão grande que nem falar com José os irmãos dele falavam. Ora, José teve um sonho e contou aos irmãos que o ficaram odiando mais ainda. Então, se ele já tinha raiva, os irmãos dele já tinham raiva, porque ele era o mais amado pelo pai, que recebeu uma túnica, e depois que ele passou a dizer aos irmãos, porque José ele era um sonhador. Guarde essa palavra no seu coração. José era um sonhador. Como também cada um de nós, meus irmãos, precisamos também ser sonhador. Qual o seu sonho hoje? Que você tem no seu coração? Não, eu tenho um sonho. E a gente não pode deixar de sonhar na nossa vida. Se a gente parar de sonhar, a gente perde o sentido da nossa vida. A gente perde
a vontade de viver. Eu não tenho nenhum sonho, não tenho nenhuma vontade. Não, nós precisamos ter sonhos. Por exemplo, eu tenho um grande sonho que Deus está concretizando a cada dia, muitos sonhos. É a santificação da minha família, né? E levar essa santificação para muitas famílias, né? Levantar exércitos de mulheres virtuosas. Então são esses sonhos, né? E dentre tantos outros sonhos que a gente precisa ter na nossa vida. Assim como José era um sonhador. E por ele ser um sonhador, aí que os irmãos dele passaram a odiar mais ainda. Se ele era amado pelo pai, ganhou uma túnica, era sonhador, aí ele passou a ser mais odiado. Então o que aconteceu? Os irmãos se juntaram, né, para tramar contra a vida de José. E aí eles foram, né, apacentar as ovelhas. Então eles tramaram pegar José. Primeiro, o desejo do coração dele, pelo ódio tão grande, era matá-lo. Mas eles, pelo sentimento do seu pai, né, Jacó, eles disseram, não, vamos tramar algo que realmente ele possa desaparecer. Então jogaram José em uma caverna. Você já foi jogado numa caverna, minha gente? Não, né? Num buraco, isso mesmo. Então jogaram José no buraco para esconder, né, ele, e para que eles pudessem tramar algo mais, né, que pudesse destruir a vida de José. Para você ver, meus irmãos, o ódio que é capaz de fazer. Não é isso, mas o amor tudo transforma. Tudo pode ser transformado pelo amor. E aí nós vamos entender. Então, ia passando uma caravana, né, diz a palavra, ia passando uma caravana, aí eles tiveram uma ideia. Não, nós não vamos matá-lo. Nós vamos vender ele como escravo. Olha só, ele foi rejeitado pelos irmãos, odiado pelo irmão, e ainda foi vendido com 26 moedas. Ele foi vendido para ser escravo. E aí tiraram a túnica dele, né, diz a palavra, e eles mataram lá um carneiro, e a túnica dele, né, melaram de sangue para mostrar ao pai dele que ele realmente tinha morrido e que tinha sido um animal feroz que pegou ele e o matou. E a palavra diz que o pai passou muito tempo de luto, de tristeza. Mas aí nós vamos entender que, lembra que eu disse? Em meio à dor, Deus tira um bem maior. Sempre é assim. Mas olha, entenda, em meio a tudo que José passou e enfrentou, em nenhum momento a palavra diz que ele murmurou, que ele reclamou, que ele blasfemou, que ele desejou o mal para os seus irmãos. Em nenhum momento, meus irmãos. A palavra de Deus diz que José, ele era abençoado por Deus. Ele era um homem, né, de reta vida, né? Era um homem realmente que agradava o coração de Deus. E por várias vezes a palavra diz que Deus o abençoou, que Deus, isso faria com que ele prosperasse na sua vida. Então, depois que ele foi, vendido como escravo, ele passou a morar na casa de Potifar. Ele foi vendido, do Egito, e foi morar na casa de Potifar, que era ministro do faraó e chefe da guarda. Então ele passou a morar, na casa no Egito, na casa de Potifar, era um chefe, e ele passou a governar todos os bens. Ele era um homem tão íntegro, tão trabalhador, tão honesto, tão fiel, e que não se deixou abater pelos momentos difíceis, de ser odiado pelos seus irmãos, de ser vendido como escravo, de quase ser morto. Ele não se deixou abater,
E aí foi morar na casa de Potifar e começou todo o seu trabalho de honestidade. Um homem totalmente justo e que fez Potifar, que era um chefe, crescer mais e mais nos seus bens. Cresceu e se tornou um homem muito rico, porque José, na sua justiça, fez com que ele crescesse mais e mais. E aí, Potifar disse que ele poderia ser e tocar em todas as coisas que ele tinha, em todos os bens. Ele poderia administrar, ele poderia cuidar, ele poderia dizer, inclusive, que era dele. Só não a sua mulher. Ele não podia tocar na mulher de Potifar. E lembra o que foi que eu disse? José era um homem justo, era um homem íntegro, era um homem de Deus, segundo o coração de Deus. E então, meus irmãos, a mulher de Potifar, diz a palavra que José era um homem elegante. Isso quer dizer o quê? Era um homem bonito, era um homem atraente. E a mulher de Potifar passou a dar em cima dele. Em cima dele. Ao ponto de pegar a túnica dele e diz, me agarra, fica comigo, eu quero você. E ele disse, jamais trairei o meu Deus. Olha que forte. Esse era um homem justo, um homem de fé. Ele diz, jamais eu trairei o meu chefe, que era Potifar, e nem o meu Deus. E jamais o meu Deus. Então ele saiu, depois que ela tentou agarrá-lo, ele saiu e ela começou a gritar e ainda puxou a túnica dele e começou a gritar, esse José está me agarrando, está querendo namorar comigo. E ficou aquela gritaria toda entre os mordomos da casa. Começaram a se aproximar dela, e disseram a Potifar que José, uma calúnia, meus irmãos. Lembra, José foi o quê? Foi odiado pelos irmãos, o que mais? Vendido como escravo, quase morto. É isso? E agora foi o quê? Caluniado. Ele fugiu, ele não quis trair o Deus dele. E ele saiu. E sabe o que aconteceu? Ele foi preso. Então vamos lá, ele foi o quê? Odiado pelos irmãos. É isso? Depois foi vendido como escravo. Depois foi caluniado e foi preso. Imagine aí, se tudo isso estivesse acontecendo com você, eu quero que você estaria na prisão. Como é que pode uma coisa dessa acontecer comigo? Se assustaram, foi? Mas é assim, é desse jeito. Aí começa a blasfemar, começa a dizer as coisas contra Deus. Mas justamente eu, Deus, por que com a minha vida? Por que isso aconteceu? Mas não foi isso que José fez. A palavra diz que ele foi um presidiário, vamos dizer assim. Ele estava preso, não é? Preso é presidiário. Um presidiário tão fiel. Um presidiário, isso que passou a cuidar dos outros presos. O carcerário entregava até as chaves da cela para ele. Então, se ele quisesse abrir e fugir, ele podia, sim ou não? Se você tivesse preso, tivesse a chave do preso, eu ia assim embora. Mas não. Ele era um homem tão justo, ele era um homem tão temente a Deus, que ele realmente, o que ele fazia realmente com prontidão, porque ele sabia que a mão de Deus estava sobre ele. A palavra, quando a gente vai ouvir, ele diz por várias vezes, a mão de Deus está sobre a minha vida. Então passe o que passar, venha o que vier, pedrada que vier, quebre o que quiser, a mão de Deus está sobre mim. Creia assim como José acreditou. E aí diz que um pedreiro, uma pessoa que trabalhava lá em Potifar, que trabalhava para o rei, ele começou a ter um sonho. E desse sonho ele queria ter uma interpretação. Aí ele foi, lembra que José era um sonhador?
e ele também tinha um lindo dom de Deus, o dom de interpretar sonhos. Olha, quando Deus dar um dom na nossa vida, meu irmão, tenha certeza que Ele, com esse dom, Deus fará florescer muitas bênçãos sobre a sua vida. Tenha inteira certeza. Então José, ele tinha um dom de interpretar sonhos. Aí diz que esse pedreiro foi até lá, e até o cárcere onde ele estava, e contou todo o sonho, e ele interpretou, e ele disse: se o que você está me dizendo que vai acontecer, toda a interpretação do meu sonho que vai acontecer, em 3 dias você vai sair da prisão. E aí José ficou animado. José ficou animado porque deu tudo certo. O dom dele era tão forte que todo sonho que ele tinha interpretado aconteceu. Só que, ele foi esquecido. Nem lembrou dele, o pedreiro. E aí ele passou mais 2 anos na prisão. E aí foi a vez do faraó. Ele começou a ter um sonhos muito estranhos. Ele sonhou, minha gente, não sei se você já sonhou, eu pelo menos tive essa graça, graças a Deus, nem quero sonhar, com 7 vacas gordas. 7 vacas gordas. E aí depois sonhou com 7 vacas magras. Quem sonhou aqui com vaca, pelo amor de Deus? Alguém já sonhou? Já sonhou? Nunca sonhei, não. Graças a Deus. Com 7 vacas gordas e com 7 vacas magras. Depois o rei teve outro sonho, com espigas. Umas espigas de milho, muito cheias, essas espigas de milho, e outras espigas de milho seca. E aí ele não sabia, não tinha quem o interpretasse esse sonho dele. Ele passou a ficar doido, procurando, eu preciso entender esse sonho, que se repetiu por várias vezes. E aí lembra o pedreiro que foi lá, e que José disse o sonho dele, aí ele lembrou. Aí disse ao Potifar. Chegou e disse que José tinha interpretado o sonho dele. Ele disse: pois traga ele aqui, rápido, traga José até aqui, porque eu preciso saber o que é este sonho. O que é que vai acontecer? 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas, uma espiga muito cheia e uns espigas, secas. E aí José veio, interpretou. Belíssimo sonho que ele teve. E aí ele disse: meu Senhor, são 7 anos de prosperidade, 7 anos que nós vamos passar de bonância, mas também nós passaremos 7 anos de escassez, de pobreza. Essas vacas magras e essas espigas magras são 7 anos que nós vamos passar de fome. E aí ele disse isso ao rei: mas precisa de uma pessoa que tenha muita inteligência, muita sabedoria para conduzir todos esses anos, para que assim o nosso país não venha a morrer de fome. E aí diz que o rei o reconheceu como esse homem de Deus, como esse homem, cheios de dons, como esse homem cheio da graça de Deus, e disse: é você o escolhido, porque você é cheio de Deus. E aí ele foi escolhido para governar todo o Egito, para ser governador de todo o Egito, de todo o país, meus irmãos. Olha, aquele que era odiado, não é assim? Foi vendido, ele era o quê? Escravo. Passou a ser prisioneiro. Foi caluniado. E agora ele está sendo honrado. Honrado por quem? Pelo próprio Deus. É Deus que nos honra. É Deus que honra José, porque permaneceu firme em Deus. E aí sabe o que aconteceu? Se passaram os tempos de vacas
gordas. E nesse período, pela inteligência dele, pela graça que Deus tinha manifestado na vida dele, ele começou a guardar em grandes celeiros, né, todo o que eles produziam, tudo que eles produziam, ele passou a guardar. Um homem sábio, um homem inteiramente de Deus. Então, passaram-se os anos, chegou o ano da vaca magra, das espigas o quê? Seca. E aí na palavra de Deus diz que todo mundo passou pela fome. Todo mundo passou pela fome. Mas no Egito, onde José governava, não havia fome. E aí sabe o que aconteceu? Os irmãos dele, os 11 irmãos que tramaram tudo contra José, foram para o Egito para buscar comida, porque senão morria eles, o pai e toda a família. E chegando lá, meus irmãos, José os reconheceram. Pense aí. Na hora que José viu seus irmãos, pense aí. Os irmãos, diz a palavra dele, que não reconheceram ele. Ele era um governador, é isso. E diz que quando os irmãos chegaram perto dele, se prostraram, porque naquela época, é isso, quem se aproximava de um governador, de um rei, de uma majestade, precisava se prostrar. E disseram que os 11 irmãos, os 10 irmãos que foram, porque Benjamim ficou com seu pai, Jacó, os 10 irmãos se prostraram diante dele, pedindo, é isso, comida, e foram lá e compraram a comida. José, meus irmãos, José de um bom coração, que ele poderia naquele momento ter se vingado dos seus irmãos, de ter dito: agora você vai pagar o que você fez, todo o meu sofrimento que eu vivi. Não. Sabe o que ele faz? Ele chama os irmãos. Ele chama todos os irmãos, depois de preparar, né, tudo, ele chama os irmãos naquele momento. E olha para eles e diz: eu sou José, o teu irmão. A palavra diz que eles ficaram pasmos, que eles não tinham nem palavras para dizer. E ele perguntou, José perguntou: e o meu pai? O meu pai está vivo? E ele disse: sim, está. E ele diz: vai buscá-lo. E olha, eu quero terminar esta palavra, né, isso para a gente ver, porque eu me emocionei muito e sempre me emociono quando eu leio, porque é muito lindo. É muito lindo ver, né, isso, a posição de José, que em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio à perseguição, em meio a tudo que ele enfrentou, com o amor, meus irmãos, com o amor, e não pelo ódio, e não pela vingança, e não pela raiva, não. Diz lá no versículo 43, então José não pôde mais conter-se diante dos seus irmãos. E aí José disse, né, eu sou José, meu pai ainda vives? Mas os irmãos não conseguiram responder nada, pois ficaram entarrecidos diante dele. José, cheio de clemência, meus irmãos, isso quer dizer cheio de amor, cheio de compaixão pelos seus irmãos. E aí ele diz, é lindo: aproximai-vos de mim. Tendo ele se aproximado, ele repetiu: eu sou José, vosso irmão, que vendestes para o Egito. Entretanto, não vos aflijais, nem vos atormentais, né, por me terdes vendido a este país, pois foi para conservar-vos a vida que Deus me enviou à frente. De fato, este é o 2º ano de fome no país,
E durante os outros 5 não haverá mais semeadura, nem colheita. E ele diz a seus irmãos: Deus me enviou à frente para assegurar-vos sobre a sobrevivência desse país e preservar-vos da vida para uma libertação grandiosa. E aí diz a palavra que José beijou um após o outro. Olha que forte. José acolheu, José amou, José teve compaixão e José beijou um após o outro. Olha, meus irmãos, que forte. Que lição que José traz hoje para a nossa vida. Hoje é a liturgia diária, né, desta semana. É sobre a vida de José. A primeira leitura que nos traz. Que não é com ódio que nós devemos pagar com ódio. Não é isso. A gente deve pagar com raiva. Também de outra forma, com raiva também. Não, de maneira alguma. A posição de José aqui para nós é nos ensinando que nós não devemos pagar o ódio com ódio, que nós não devemos pagar a guerra com a guerra, que nós não devemos pagar o que fizeram de mal com a gente, com mal também. Não, é com o amor. É com o amor, porque o amor transforma todas as coisas. Aquela família poderia ter sido destruída naquele momento, se no coração de José tivesse cheio de ódio, de vingança, de raiva. O que eles fizeram comigo, eles vão ver. Não, no coração de José tinha amor, tinha humildade. Ele foi um homem extremamente humilde, que mesmo se tornando governador, mesmo se tornando algo tão poderoso, mas ele não deixou que o orgulho entrasse dentro dele, mas ele reconheceu que a mão de Deus que estava sobre ele também precisava estar sobre a família dele. Estava abençoando também os seus irmãos. Estava abençoando seu pai, os seus pais. Isso é para ensinar. Quantos ensinamentos nós podemos trazer para nós nessa noite. Porque muitas vezes, meus irmãos, pela inclinação do pecado, do mal que entra no nosso coração, a gente quer devolver o que o outro fez de mal na nossa vida. A gente ainda deseja que a vingança, que o mal venha sobre a vida das outras pessoas. Mas não, é o amor que pode e que cura todas as feridas, todo o mal. O que este mundo está precisando é de muitos José, que realmente leve o amor, que leve o perdão, que leve o abraço, a clemência, a misericórdia. E que acolha e com o braço forte os acolha e os beije. Talvez no seu coração hoje você traga tantas pessoas que te feriram. Talvez não como fizeram com Jacó, perdi até o nome, com José. Com Jacó também, porque o seu pai sofreu muito. Então, talvez você traga tantas marcas e feridas de dores. Mas o que nós temos o que nós temos feito com essas dores e feridas que tem nos afligidos. Mas quando nós compreendemos e entendemos que o amor tudo transforma, que o amor de Deus pode curar todas as feridas, nós vamos entendendo, nós vamos compreendendo que a mão de Deus é que vai conduzindo toda a nossa vida. E que Deus vai permitindo que caia por terra todo ódio, todo mal, que caia por terra toda vingança, que caia por terra tudo que o inimigo quer plantar no nosso coração, na nossa vida. E que nosso coração possa brotar o amor. Mas Dalvani, você não sabe o que ela fez na minha vida. O que ele tramou para mim, o tapete que puxaram, a traição que eu vivi, as palavras malditas que eu ouvi. Também eu ouvi, meus irmãos, tantas e tantas situações difíceis. Mas nós não podemos deixar nem permitir que o mal, ele possa reinar sobre a nossa vida. Ele possa crescer na nossa vida. Não, entenda. E outro ponto que José muito nos ensina. Ele sempre fez tudo por amor.
aonde ele estava. Se ele estava na casa dos seus pais, ele trabalhava com amor e servia com amor, que era até causa de inveja dos seus irmãos. Ele passou a ser escravo, mas ele foi o melhor escravo. Ele passou a ser um presidiário, mas ele foi o melhor presidiário. Ele passou a ser o governante e foi o maior governante. Entende? Que nós precisamos ser o melhor onde nós somos, aonde Deus nos plantou, na situação que nós nos encontramos, na nossa família, como pai, como mãe, no nosso trabalho. Nós precisamos ser melhor. Melhor para quê, Dalvani? Para me apresentar para os outros? Não! Ser melhor para Deus, ser melhor para o outro e dar amor às outras pessoas. Porque o mundo, meus irmãos, necessita de amor. O mundo precisa de amor. Já pensou? Nós descobrimos sim quem deu a pedrada no nosso carro. Nós descobrimos, foi o nosso vizinho, que infelizmente tem ódio, tem raiva de nós. Mas nós não fomos lá pedir que ele pagasse o vidro. Nós não fomos lá discutir com ele. Não fomos. Pelo contrário, eu passei o dia todo orando por ele, rezando por ele, pedindo pela sua vida, pedindo que Deus derrame muita bênção, muita graça sobre ele, e que assim como nós estamos sendo abençoados e agraciados, que ele seja muito e muito mais sobre a sua vida, porque assim nós pagamos o mal com o amor, nós pagamos o ódio com o perdão, nós pagamos porque o mundo vai ser melhor, meus irmãos, a partir de cada um de nós, quando nós decidimos, assim como José, a não guardar raiva, rancor, mágoa e a não desejar o mal para o outro, mas desejar sim que o bem, assim como o sol nasce para todos, nasce para os bons, nos diz a palavra, e nasce para os maus também, assim a bênção de Deus também recai sobre nós e recaia sobre a vida daqueles também que nos perseguem, daqueles também que nos caluniam, daqueles que nos desejam mal. Mas nós sempre precisamos desejar o bem, porque a palavra de Deus diz que em todo momento a mão de Deus estava sobre José. E a mão de Deus o conduzia, porque ele se deixou conduzir por Deus. E é nesta noite que eu e você vamos nos deixar a cada dia sermos conduzidos por Deus, conduzir os nossos passos em cada momento, nos momentos de dor, nos momentos de perseguição, nos momentos de angústia, nos momentos de aflição. Louve a Deus, glorifique ao seu santo nome, glorifique, obrigado, Senhor. Toda honra, toda glória a Ti, por este momento difícil que eu estou passando. Eu sei que é para o meu crescimento, eu sei que era para o meu amadurecimento, eu sei que é para que o Senhor me ensine a ser mais humilde, é para que o Senhor me ensine a perdoar, a amar. E aí o Senhor vai conduzindo a nossa vida, vai conduzindo. Basta nos deixarmos ser conduzidos por Ele. Ele vai estar aqui, presente. Ele vai estar aqui e nós vamos adorá-lo, nós vamos pedir essa graça a Jesus, que Ele possa conduzir toda a nossa vida, que Ele possa conduzir cada passo da nossa vida, para que em meio às lutas, às dificuldades, para que em meio às perseguições, às tramas que vierem contra a nossa vida, a gente possa permanecer firmes em Deus, que a gente não possa desistir em meio às lutas, em meio às dificuldades, não, mas que a gente possa amar, acima de tudo amar, acima de tudo desejar o bem, acima de tudo realmente perdoar, acima de tudo abraçar. E o mais forte, meus irmãos, é beijar aquele que feriu. Que não foi assim que José fez? Que não foi assim que Jesus fez também? Jesus também deu um beijo no seu traidor. Também nós vamos pedir essa graça ao Senhor. Já vamos assim ficar de pé e preparar o nosso coração para adorar ao Senhor, para glorificar ao seu santo nome, para que Ele nos fortaleça a cada dia, para permanecermos firmes e fiéis ao seu chamado no amor. Por isso, Senhor,
Seja bem-vindo, Senhor. Vem em nossos corações. Vem, Senhor, reinar sobre as nossas vidas. Assim como o Senhor reinou na vida de José, reina também sobre a nossa vida, Senhor. Conduz a cada passo da nossa vida. Toda honra, Senhor, e toda glória seja dado ao teu santo nome. Vamos cantar, adorando a presença do Senhor.